A distraibilidade é muito alta, né, nas crianças principalmente. Por quê? Tanto pelos pensamentos, que eles ficam mais intensos, quanto, como eu falei, os pequenos estímulos. Eu gostaria primeiro de fazer um modelo aqui, como é que geralmente é um paciente com TDAH. Com menos de 6, 7 anos, é muito difícil você pensar nesse diagnóstico, apesar de ser um diagnóstico que você nasce com ele, né, é um transtorno do neurodesenvolvimento, por conta do padrão das crianças mais novas, né, enfim. Então, geralmente, você não costuma falar sobre esse diagnóstico antes de 6, 7 anos de idade. Então, você que é pai e mãe, que já está com 3, 4 anos pensando nesse diagnóstico, vai com calma, porque ele ainda está muito novinho para a gente pensar nisso. Quando a gente fala em relação ao TDAH, muita gente confunde, Gardênia, com inteligência. Ah, meu filho não estuda, ele não consegue passar de ano. Na verdade, não tem relação com inteligência. Ser mais ou menos inteligente não tem a ver com TDAH. A questão principal, quando a gente fala do predomínio da desatenção, o próprio nome diz, ele tem uma dificuldade de manter a atenção pelo tempo que a maioria das crianças consegue naquela atividade. Mesmo em atividades que eles gostam. Apesar de eles irem desenvolvendo um hiperfoco, de conseguir, pelo estímulo, burlar um pouco isso, mas até nas situações positivas eles têm dificuldade. Então imagina, a criança ela tem que fazer lá um dever de casa. E ela faz parte do critério, já que ela sabe que aquilo é a dificuldade dela empurrar o máximo para frente a atividade que exige lá um esforço mental mais prolongado. Ficar lá 40 minutos fazendo a tarefa de casa. Como ela vai empurrando para frente, ela passa a escolher, dentre as opções que ela tem de obrigações naquele dia, a que seja mais fácil de realizar, e não pela urgência. Então, a questão de não conseguir otimizar o tempo, de procrastinar e ficar empurrando para frente, já gera um primeiro problema para ela. Porque a maioria das pessoas elas vão fazer as atividades baseadas na urgência, não na urgência, né, na prioridade. Mas e isso, a procrastinação é uma característica muito forte de quem muito tem TDAH? Forte. Eles têm uma dificuldade, chamam de cegueira temporal, de organizar o tempo deles. Se aparece o imprevisto, ele não consegue saber que ele tem que diminuir o tempo das outras funções para conseguir chegar, por exemplo, no horário. Então, o atraso é muito comum nesses pacientes. Ou seja, ele está sempre atrasado, marca com você tal hora, e aí se perde muitas coisas porque não conseguiu memorizar por conta da atenção. Então ele se confunde lá na hora de onde deixou o celular, a chave, onde deixou lá o lápis lá do colégio. Além disso, a gente está falando de uma patologia que acontece não só na escola. Porque se o problema for só na escola, você tem que chegar lá, marcar com o professor para ver o que está acontecendo. Vamos dar exemplos do dia a dia? Por exemplo, ele começa a ver um filme, senta lá com os colegas dele, o fluxo de pensamento ele é mais intenso e ele é mais distraído, ou seja, pequenos detalhes que não distrariam os outros, ele passa rapidamente a não prestar mais atenção, daqui a pouco ele fala o quê? Pode voltar aqui o filme, que eu já me perdi. Uma vez, duas, na terceira, o que os amigos começam a fazer, Gardênia? Não chama mais ele. E ele está na formação da personalidade dele. A autoestima dele vai caindo muito. Outra questão que é comum, ter dificuldade com os detalhes. Então, está lá fazendo a prova. Leu. Ah, quer saber, eu já sei o que é. Até sabia a resposta, mas a última era o quê? Marque a incorreta. Ele marcou a correta. Porque ele cansou, ele não deu tempo dele ir até o final. Ele foi lá, fez lá, preencheu lá na prova. Tem que passar para o papel de resposta. O que ele faz? Ele confunde, ele pula a 1, responde na 3, e aí a nota vem baixa por essa desatenção, por ele não ter a paciência de ficar até o final. Comum também ele parar no meio das tarefas. Começa a fazer, a mãe pede, por favor, vamos começar a fazer. Dá 10, 15 minutos, ele já levanta. Porque ele não consegue ficar muito tempo. Inês de São Gonçalo está perguntando o seguinte, ela está comentando o seguinte, que o filho dela ler, né, vai até o final, enfim, quando chega no final da leitura, ele já não lembra, já esqueceu Perfeito. A leitura. Isso é um dos sinais? É um Ele não sinais. consegue, a ideia parece que a percepção é que ele não consegue reter nada que Isso as aí. pessoas falam. Perfeito. É uma característica? É um dos sintomas. São 9 sintomas que a gente precisa de pelo menos 6. Lembrando que quando você faz esse teste rastreio na internet, primeiro, pode ser um monte de coisa sem ser TDAH. Pode ser um quadro depressivo, pode ser baixa de hormônio de tireoide, pode ser deficiência de vitamina B12. Tem várias patologias que cursam com queda de concentração. Então isso é apenas um rastreio, não é para você chegar com um diagnóstico firmado. O médico, psiquiatra, o neurologista, o neuropediatra, ele vai lá e vai confirmar ou descartar a sua suspeita. Falamos disso no último programa, mas é um dos sintomas. A distraibilidade é muito alta, né, nas crianças principalmente. Por quê? Tanto pelos pensamentos, que eles ficam mais intensos, quanto, como eu falei, os pequenos estímulos.
Como acaba rápido, ele tem um cansaço mental mais rápido que a média das outras crianças, textos muito longos, eles acabam tendo dificuldade. Tanto que, recentemente, alguns vestibulares estão pensando em reduzir o tamanho dos textos, pensando nessa população. Tanto que no Enem, se você tiver um laudo, né, um diagnóstico de um especialista, você pode pedir mais tempo do que crianças, adolescentes que não têm o TDAH, entendendo que a dificuldade que eles têm de manter por mais tempo. E aí acontece isso, começa a cansar a mente, ele já pula para a resposta. E aí ele até saberia responder, e aí, entre aspas, sai como uma pessoa não inteligente, como uma pessoa com a nota muito baixa, mas na verdade não é inteligência, é porque a memória, a atenção dele prejudicada, ele não conseguiu desempenhar lá o raciocínio que ele sabia.